Paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Pastor Kennedy e sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Acopiara, no estado do Ceará. E para a nossa edificação de hoje, eu gostaria de trazer um estudo bíblico acerca de um dos temas mais importantes da fé cristã. E esse tema que eu quero te trazer de modo muito simples no dia de hoje é oração. E acerca da oração, eu gostaria de falar sobre uma casa espiritual chamada oração. Um dos textos mais famosos sobre oração é 1 aos Tessalonicenses 5,17. Esse texto nos diz: orai sem cessar. E, de fato, a oração é algo que deve fazer parte da nossa vida e deve fazer parte incessantemente do nosso dia a dia. Ai de nós se não orarmos. O reverendo Hernandes costuma dizer que a oração é o oxigênio da alma. De fato, a nossa alma respira quando nós oramos. Muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer um curso de discipulado publicado pela nossa igreja, que se chama Verdades Essenciais da Fé Cristã. E o autor desse material é o reverendo Sproul, já de saudosa memória. E num estudo que ele fez ali acerca de oração, ele compara a oração com o acróstico CASA. E com base nisso, eu quero falar sobre oração hoje, tomando esse tema: uma casa espiritual chamada oração. Se você tem aí uma Bíblia com você, você pode abri-la para que você venha conferir as passagens e assim receber uma edificação mais substanciada pelos textos sagrados que nós estaremos citando aqui. É muito importante, querido, que nós sejamos como os cristãos bereanos, de Bereia, que verificavam aquilo que Paulo ensinava e iam olhar se estava de acordo com a palavra de Deus. Eu também te convido a abrir sua Bíblia hoje, se você pode fazer isso nesse momento, para que você verifique alguns textos comigo. Hoje eu desejo falar com vocês a respeito desta casa, uma casa muito especial e importante, que de tão importante que é, jamais devemos, em nossa caminhada espiritual, deixarmos de habitar nela. Essa casa a qual me refiro não é física, mas sim espiritual. Esta casa, este abrigo, se chama oração. Queridos, a oração é o refúgio espiritual do crente. É o meio pelo qual Deus escolheu executar vários dos seus soberanos propósitos. A própria palavra casa pode ser relacionada com a oração. Por quê? Porque na oração estão presentes 4 aspectos que correspondem às 4 letras que compõem a palavra casa. E o primeiro desses aspectos se refere à letra C, de confissão. A letra C desta casa de oração corresponde, queridos, à confissão de pecados. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, nos fala dessa confissão dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão de pecados é algo que está atrelado à vida do verdadeiro crente. Ninguém consegue ser um cristão verdadeiro sem a confissão de que é pecador. Como cristão, você foi chamado, assim como eu, para viver uma existência em santificação. E viver tal vida implica em despojar-se diariamente e progressivamente daquilo que é sujo e desagradável a Deus, daquilo que fez parte da sua vida até antes de você conhecer a Cristo, e lançar fora essas vestes sujas do pecado, essas obras de outrora que não glorificam a Deus, e se revestir
daquilo que agrada e satisfaz ao Senhor. Despir-se do errado e vestir-se do certo é a dinâmica da vida cristã. Você pode verificar isso nas cartas do apóstolo Paulo. Por exemplo, a carta aos Efésios fala muito acerca de despir-se do pecado e vestir-se da santidade. Nós precisamos aprender, queridos, a confessar sinceramente os nossos pecados diante de Deus. Deus não se agrada dos nossos erros e Ele deseja que você e eu lutemos com as nossas misérias para abandoná-las a fim de sermos agradáveis ao nosso Deus, por amor ao nosso Deus. Mas eu quero chamar sua atenção para o fato de que você só pode confessar realmente suas faltas se houver em seu coração um sincero arrependimento. Há muitos cristãos que sentem uma profunda culpa pelo que fazem de errado, mas não se arrependem do que fazem. Confessam o pecado como que mecanicamente, mas estão sempre a praticá-lo constantemente. Confesse o pecado, mas abandone o pecado que você confessa, pois assim você alcançará a misericórdia devida. Em Provérbios 28:13, você pode verificar, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Você tem confessado suas faltas perante o Senhor? Se não, comece a fazê-lo. Deus se alegra quando sincera e humildemente confessamos nossas faltas diante dele como sinal de profundo arrependimento. Quando você se dobrar em oração diante de Deus, uma sugestão que eu te dou é que você comece sua oração reconhecendo os seus pecados e confessando-os diante do Senhor. Quando Isaías teve uma visão do Senhor, lá no capítulo 6, assentado sobre um alto e sublime trono, com as abas de suas vestes enchendo o templo, e serafins voando ao redor dele, com asas cobrindo os olhos, o rosto e os pés, e voando, e clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Quando Isaías adentrou a presença de Deus, a primeira coisa que ele fez foi se humilhar, foi confessar a Deus os seus pecados. Quando você for orar, reconheça os seus pecados, se humilhe diante de Deus. Saiba que na eternidade, Cristo te perdoou por meio do seu sacrifício. Você foi destinado para a redenção e Cristo morreu pelos teus pecados. E de fato, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas ainda assim, nós devemos tomar consciência dos nossos erros e confessá-los diante de Deus. Me traz à memória agora um episódio compartilhado pelo reverendo Augustus Nicodemos. Se a memória não me trai, em um livro seu chamado Cheios do Espírito Santo, que ele nos conta acerca de uma mulher que experimentou a fé, isso lá na África do Sul, mas essa mulher não tomava banho, ela não trocava de roupa e ela cheirava muito mal por conta da sua falta de asseio. E quando os irmãos estavam reunidos para o culto e ela se aproximava, o mau cheiro já a acompanhava. E os irmãos, sempre muito amorosos, muito cuidadosos, especialmente as irmãs, elas disseram de que maneira nós vamos orientá-la sem magoá-la. Então elas tiveram a ideia de, numa data de aniversário desta irmã que não tomava banho, de prepararem ali uma festa e compraram para ela uma roupa nova, um vestido novo, e deram de presente para ela e disse: olha, no próximo culto nós desejamos ver você inaugurando essa roupa, nós te amamos muito. E aí, quando chegou o culto seguinte, lá se vai aquela irmã novamente, mas o mau cheiro continuava acompanhando aquela senhora. O que ela fez? Ela pegou a roupa nova e cobriu-se com ela sem trocar a roupa velha e sem tomar banho. Ela vestiu as vestes novas em cima das vestes velhas.
Quando você vive sem confessar os seus pecados, de certa maneira é isso que você está fazendo. Você está tentando colocar uma aparência limpa em cima de uma veste suja. Não faça isso. Tire as vestes sujas, lave-se no sangue do Cordeiro de Deus e você então poderá experimentar as novas vestes para a glória do Senhor. A segunda letra da palavra casa é a letra A, como você sabe muito bem. E eu quero falar sobre um segundo elemento da oração, que é adoração. Outro aspecto importante na oração é aquele que corresponde à segunda letra da palavra casa, que é justamente a letra A de adoração. Adoração pode ser definida como o ato de glorificar a Deus por aquilo que Ele é. Esta é a resposta à primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster, que diz assim: qual é o fim supremo e principal do homem? A resposta é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Muitos personagens bíblicos me chamam a atenção por sua vida de oração e adoração. E Davi, queridos, é um dos principais deles. E quando eu penso em adoração, me vem muito à mente a figura de Davi. Davi foi músico também. A Bíblia nos diz que Davi, inclusive, fabricava instrumentos músicos. Ele tocava harpa e compôs uma boa parte dos Salmos, do Saltério Bíblico. O livro dos Salmos, para você que não sabe, é o inário do Antigo Testamento. Ali, o povo hebreu adorava ao Senhor por meio dos Salmos. Eu quero dizer de passagem que faria um bem enorme se nós cantássemos mais a palavra de Deus em nossos cultos. Eu sei que nós podemos cantar louvores que reflitam a palavra, mas certamente cantar a palavra é muito melhor para as nossas vidas. E quando nós lemos os seus salmos, é difícil diferenciarmos até adoração de oração, porque normalmente quando você está adorando, você também está orando, porque você está cantando para o nosso Deus, você está exaltando o nosso Deus com os seus lábios, pois a oração e a adoração costumam andar de mãos dadas. E muitos dos salmos de Davi eram orações musicadas. Eu quero citar apenas um desses pequenos salmos, um pequeno trecho desses salmos. O Salmo 18, por exemplo, o verso de 1 a 3 nos diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Seja sincero, meu irmão. Quantas vezes você glorificou a Deus em oração? Você se preocupa em adorá-lo, em dizer que o ama? Quantas vezes nas tuas preces você glorificou a Deus pelo que Ele é? Quantas vezes você se dobrou diante do Senhor em oração e disse: Senhor, eu quero te louvar, porque tu és justo, bondoso, misericordioso, fiel, paciente, extremamente benigno. Senhor, eu confio em ti, tu és soberano. Experimente louvar a Deus. Experimente glorificar o nome do Senhor. Há um cântico que eu aprecio muito, que diz assim: eu não o adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Na verdade, querido, nós devemos adorar a Deus tanto pelo que ele faz como pelo que ele é, mas especialmente pelo que ele é. Porque muitas vezes nós encontramos cristãos que são agradecidos a Deus nas chamadas bênçãos, mas são murmuradores nas chamadas provas. E o cristão deve ser grato a Deus, seja na rica bonança, seja no vale. Você sabia que Deus está no controle de tudo nesse momento? E você deve adorá-lo, porque Deus é glorificado acima dos céus
e da terra. Adore a Deus. Quando você for orar, não somente confesse seu pecado, mas também glorifique a Deus, adore a Deus. A terceira questão se refere à letra S da palavra casa e se refere à súplica. Além de confessar e adorar, há um terceiro elemento importante na oração e que corresponde à terceira letra da palavra casa. É o S de súplica. Suplicar é o ato de pedir ao Senhor aquilo que julgamos necessário para nós ou para o nosso próximo. E eu acredito, sem medo de errar, que de todos os elementos, este é o que está mais presente em nossas orações. Quase sempre estamos rogando ao Senhor por algo, seja material, físico ou espiritual. Não há nada de errado em pedir. Você deve realmente colocar a sua vida diante de Deus. O Senhor te orienta em dezenas e dezenas de textos a orar e pedir a Ele as coisas. Ele te orienta, você que é crente, a chamá-lo de Pai e rogar que Ele lhe atenda como filho em nome de Jesus. A Bíblia fala de um amigo que importunava outro para ilustrar que devemos também bater a porta do Senhor atrás das nossas necessidades. É preciso pedir. E nesses dias, certamente, não só nesses dias, mas em muitos dias, nós temos que lidar com um terrível mal que faz parte de nós. Esse mal é a ansiedade. Muitas vezes estamos ansiosos. Estamos ansiosos com o que vamos comer, vestir. Alguns de nós estamos ansiosos com esse período de quarentena. Inclusive há muitos memes na internet, muitas postagens dizendo que a pessoa come para dormir e acorda para comer. Então, a ansiedade tem tomado conta de muita gente. Talvez você esteja agora ansioso, dizendo assim: meu Deus, minha loja, meu comércio está fechado há tantos dias. Será que ele vai quebrar? Talvez você esteja com um familiar seu agora no hospital ou você mesmo esteja no hospital. E talvez nesse momento de doença, você nunca pensou tanto em Deus. Talvez você esteja aí na sua dor, no seu leito, dizendo: Senhor, me tira daqui. Se o Senhor me tirar daqui, eu serei diferente. Talvez você seja uma pessoa desviada, afastada dos caminhos de Deus e talvez esteja dizendo agora: Senhor, quando as igrejas voltarem a abrir, lembre-se que nós estamos ainda em março de 2020 e talvez você esteja aí na quarentena dizendo assim: meu Deus, por que eu não visitei a igreja? Eu tive tanta chance, mas quando a igreja voltar a abrir, eu vou, Senhor, eu vou te buscar. Ó, meu querido, talvez você esteja ansioso, mas olha o que a Bíblia diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então peça a Deus: o que está te incomodando? Qual é o teu medo? Qual é a tua ansiedade? Qual é a tua grande preocupação? Coloca isso diante de Deus. Nessa passagem, Paulo fala desse problema que atinge todo ser humano, a ansiedade. Ansiedade é a preocupação exagerada acerca de algo. Ansiedade é sofrer por antecipação. Paulo fala aqui desse problema, mas Paulo também fala da solução do mesmo problema, que é a oração e a súplica. A ansiedade tem remédio, e o remédio é conversar com Deus. Muitas pessoas estão indo conversar umas com as outras, isso também é bom. Estão indo conversar com alguns profissionais para desabafar, mas não tem ninguém que te entenda melhor do que Deus. E não tem ninguém que se agrade mais de ouvir a sua oração do que Deus. Talvez você esteja agora vivendo um momento de ansiedade, talvez no seu lar, no seu trabalho. Quer se livrar da ansiedade? Ore, clame,
suplique. Orar é confiar a solução do problema a Deus. Você tem suplicado a Ele? Se não, comece. Não tente resolver as coisas sozinho. Busque o auxílio do Senhor. Lance sobre Ele toda a tua ansiedade. O apóstolo Pedro, escrevendo a crentes muito afligidos, ele disse assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Finalmente, a última letra da palavra casa, a letra A. Então, queridos, o último elemento da oração, representado pela última letra da nossa casa espiritual, é o A. A de ações de graças. Queridos, diferente da súplica, esse elemento, eu acredito, é um dos menos vividos nas nossas orações. Praticamos muito pouco as ações de graças para com o Senhor. Mas o que vem realmente a significar ações de graças? A ação de graças não é o mesmo que a adoração. Na adoração, nós glorificamos a Deus por quem Ele é. Na ação de graças, nós glorificamos a Deus pelo que Ele faz. A ação de graças, ela é uma maneira de agradecer a Deus pelo que Ele faz. Ser agradecido a Deus é uma ordem dada por Paulo aos irmãos colossenses. Colossenses capítulo 4, versículo 2, diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Então eu pergunto, quantas vezes você já parou para agradecer a Deus pelo que Ele tem feito a você? Você já parou para pensar na quantidade de coisas que Deus tem proporcionado a você? O alimento, o vestir, a saúde, a comunhão que temos com os irmãos, a própria salvação que nem você nem eu merecemos. Será que você não tem sido um pouco ingrato a Deus? Em relação às suas lutas, às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente julga a nossa vida tão ruim. E aí às vezes a gente encontra uma pessoa que está sofrendo muito mais do que nós. E essa pessoa é agradecida a Deus. Então eu pergunto, quantas vezes você já parou para agradecer a Deus pelo que Ele tem feito? Por que você não faz isso hoje? Veja só, eu sei que essa quarentena tem trazido transtornos e ansiedades, não podia ser diferente. Mas você já parou para agradecer a Deus pelos benefícios dessa quarentena? Você já parou para agradecer a Deus que agora você tem muito mais tempo para a sua família? Você já parou para agradecer a Deus que agora você pode brincar com seus filhos? Eu amo servir a Deus. E minha família muitas vezes se vê orfanada da minha presença por conta do serviço ao Senhor. É uma visita, é um aconselhamento, é uma oração. Mas esses dias eu estive sentado com meus filhos à mesa, brincando de montar pecinhas, brincando de xadrez com meu filho mais velho. Olha que bênção! Você poder sentar também no chão, brincar com seus filhinhos pequenos, assistir um filme com eles, fazer uma pipoca ali para a sua família. Você já parou para agradecer por essas bênçãos? Você já parou para agradecer porque você está abraçando as suas filhas? Olha ao seu redor, veja, você está aí com sua esposa, você está aí com suas filhas, com seus filhos. Eu sei que tem a saudade dos netos, mas você já agradeceu pela tecnologia que permite que a gente se fale? Veja, eu estou aqui na minha casa, aqui não é um estúdio, aqui tem limitações, como você pode perceber por esses primeiros vídeos. Acreditamos que vamos melhorar essa qualidade dos vídeos, mas voltando aqui ao ponto, veja, da minha casa eu posso estar falando com você que está aí no Recife, você que está aí me ouvindo em São Paulo. Você é anônimo, eu não sei quem é você, mas você está ouvindo essa mensagem. Veja, da sala, de um quarto da minha casa, o Evangelho está chegando até você.
Isso não é em vão, Deus tem um plano com tudo isso. Você já parou para agradecer o alimento que está na sua mesa? Às vezes você que está me assistindo, pode ser muito carente, uma pessoa muito carente, passando certas necessidades. Mas quando você menos espera, uma ONG bate a porta, uma igreja, e alguém chega com um alimento, com uma cesta para você. Isso não é um presente de Deus? Agradeça. Agradeça por tudo isso. E outro fator interessante é que algumas vezes nós agradecemos muito ao Senhor pelas alegrias e esquecemos também de agradecer pelas provas. Louvá-lo pelas tristezas também, porque a dor também tem seus propósitos na nossa vida. Às vezes nós ganhamos muito mais quando nós perdemos coisas que não valorizávamos às vezes. Esse sofrimento está te fazendo valorizar tanta coisa que você não valorizava, fazendo você valorizar o culto, um abraço aos irmãos. Veja, quanto tempo faz que você não vê seus irmãos rosto a rosto, face a face? Seja grato. Em Romanos 8:28, Paulo escreveu: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, só que no verso 18, nós lemos: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Experimente agradecer a Deus por tudo, pelas alegrias e pelas tristezas, pelo sorriso e pelas lágrimas. Eu quero concluir esse breve estudo dizendo a você que diante de todas essas verdades, resta-nos rogar que Deus aplique-as nas nossas vidas e que possamos desenvolver uma vida constante de oração na presença de Deus. Que possamos adentrar essa casa espiritual, esse abrigo espiritual que é a oração, adorando, confessando, suplicando, agradecendo. Ou melhor dizendo, confesse, agradeça, suplique, adore. C de confissão, A de adoração, S de súplica, A de agradecimento, ações de graças. E aí eu quero concluir com uma frase que eu gosto muito de Charles Haddon Spurgeon. E talvez em nenhum momento essa frase fez tanto sentido como agora. Em geral, jamais veremos muita melhoria em nossas igrejas enquanto a reunião de oração não ocupar o lugar mais elevado na estima dos crentes. Meu amado, essa palavra é para te incentivar a orar. Você que é recém-convertido, veja quanta coisa legal você aprendeu hoje. Que orar envolve confessar, adorar, suplicar, que é o mesmo que pedir, e agradecer. Meu irmão, quando você se dobrar diante de Deus, faça isso. Busque o Senhor. Ele vai te abençoar. Eu deixo a todos um abraço e que vocês possam usar esse vídeo nos cultos domésticos e espalhar para muitas pessoas que necessitam da doce e maravilhosa palavra de Deus em suas vidas. Um abraço do pastor Kennedy e da Igreja Presbiteriana do Brasil em Acopiara.